Muito bem, nós vamos então aqui ver alguns comandos de administração e é importante que a maioria desses comandos aqui, você precisa saber que eles são executados por pessoas que têm privilégio para fazer isso, ou superusuários. Uma coisa que é importante você saber, isso aqui já caiu em prova, é algo muito usado no ambiente Linux. Antes de eu falar dos comandos de administração, eu acabei de dizer o seguinte: o comando de administração deve ser feito por um superusuário, por alguém que tenha privilégio de superusuário. E se a pessoa não for, o usuário não for superusuário, ele consegue dar esse comando? Cuidado, consegue. Como? Existe um comando que ele tem que dar antes, que ele faz com que o usuário comum consiga temporariamente executar comandos administrativos, como se fosse alguém, como se fosse um superusuário. Só que é temporário. E ele precisa de uma senha, tá? Essa senha é cadastrada por um superusuário. Esse superusuário fornece essa senha para essa pessoa e com essa senha ele pode temporariamente fazer então esses comandos, executar esses comandos que são comandos de administração. Então, que comando é esse que permite que um usuário comum execute temporariamente comandos de administração? Olha lá então, é o comando sudo. Eu estou fazendo um puxadinho aqui, tá bom? Isso aqui eu estou falando antes, né? É o sudo, tudo minúsculo, tá? Comando sudo, você dá sudo, que significa super user do, ou seja, é como se você fosse executar como um super usuário faria. Tá? Super user do, ou seja, execute como um. E fala sudo, opa, é tudo minúsculo, tá, gente? Sudo add user. Eu sou um orelha seca, não tenho nenhum privilégio, mas eu falo sudo add user. Ele vai pedir uma senha para eu fazer isso daqui, né, porque é temporário, ele vai pedir uma senha, e aí eu vou lá e executo esse comando, mesmo eu sendo uma orelha seca, tá bom? Mas vamos lá, vamos para esses comandos que estão aí na tela. Bom, estamos falando então do add user e estamos falando do user add. Os dois comandos fazem a mesma coisa, que é o que? Criar novos usuários. Ele cria uma conta de usuário nova aqui, tá bom? Tanto add user como user add, tranquilo aí, sem problema, não é verdade? Bem tranquilo, é só criar novos usuários. Vamos para o próximo. UserDel. Ora, UserDel, já ficou claro, né? Que ele exclui contas de usuário. E não existe del user, tá? Já vou avisando, não existe del user, é só UserDel. O outro que tem add user, user add, mas aqui é UserDel e acabou. Ele exclui uma conta de usuário. Aí a pessoa vira e fala, uai, professor, mas dá para excluir, tá? Dá para excluir uma conta de um super usuário? Dá. Se você for super usuário, você consegue excluir a conta super usuário. Professor, dá para excluir a conta root? Dá. Se você for um super usuário. Algumas vezes. Veja só. Não se deve ficar usando a conta root. Eu falei isso ali lá atrás, né, em blocos passados, estou refrisando isso daqui, né? Não se deve ficar usando a conta root. A root é para você usar em momentos especiais, quando você quer fazer algum comando especial, tá legal? E o que você faz então? Geralmente o certo é use uma conta comum, use uma conta de usuário comum. Quando você precisar fazer alguma configuração na máquina, fazer alguma coisa, aí você usa a senha root, tá? A conta root. A conta root ela é muito importante, ela dá muitos privilégios para o usuário, privilégios do sistema. Por isso que o Linux ele é mais seguro, porque ele leva muito a sério essa questão de privilégio de conta, tá legal? Vamos lá, vamos continuar.
Próximo comando, também de administração, PSWD. Olha só, cuidado, nós já falamos de um arquivo PS. Em execução. Kill, é isso mesmo. Você vai matar um processo de execução. Ah, tá lá com o navegador aberto, você quer, né, fechar o navegador, travou lá, não sei o que, abre lá um terminal de comandos, kill e o navegador. Mas para você encerrar um processo, você tem que fornecer o PID desse processo, tá? Tem que fornecer o PID dele, né, o Process ID, ok? Vamos lá, próximo comando. Nós podemos também desligar o Linux com o shutdown. Só que olha que interessante, lembra que eu falei das opções? Olha que interessante, shutdown é desligar. Mas olha lá na tela. Você desliga com o comando shutdown usando a opção "-h". Mas se você usar a opção "-r", ao invés de desligar, ele vai reiniciar o sistema. Aqui é desligar o Linux, tá bom? Para desligar o Linux ou reiniciar o Linux. E você pode até, inclusive, colocar um temporizador se você quiser. Você pode falar shutdown -r mais 10. Isso significa que em 10 minutos tranquilos daqui, ok? Próximo, temos o grep. Grep, ele serve também para trabalhar com arquivos diretórios, né? Você vê que agora aqui a gente está falando de arquivos diretórios. Desde esse momento a gente começou a falar de arquivos diretórios. Então aqui, ó, o grep também serve para isso. O grep, ele é um localizador. É como se fosse uma pesquisa. Aí você consegue localizar conteúdos dentro de arquivos e pastas. Você quer procurar lá o conteúdo, o nome Maurício no arquivo tal. Então o grep, o nome Maurício, tá, né? Maurício, né, grep, tal, você vai pegar este conteúdo, tá, e procurar no arquivo. Então ele mostra para você aqui, ele localiza como se fosse um localizador, ok? Como se fosse lá o Ctrl L do Word, por exemplo, né? Para você localizar, o Ctrl F do Writer, ok? Vamos lá, temos também o comando cp, que ele copia arquivos e diretórios. Aí, claro, você tem que mostrar, né, qual é o arquivo que ele quer copiar, o nome do arquivo que ele quer copiar. cp de copy. Temos o cd, que é para mudar de diretório. Veja só, quando você está lá no terminal de comandos, você não usa mouse, não tem o íconezinho, tá? Da pasta para você clicar para sair de uma e entrar na outra. É a tela preta e o cursor piscando o tempo todo. E aí, para você sair de um diretório, você tem que dar um comando. Você tem que falar, ó, eu quero sair do diretório /home/fulano
e quero entrar no diretório /home /ciclano. Então você tem que dizer para ele mudando isso. Como que você faz? Com o comando cd, change directory, ok? Você vai mudar de diretório, vai mudar de pastas. Ou seja, na prova ele pode falar o seguinte: o comando cd permite o usuário navegar entre pastas e diretórios, né, do Linux no terminal de comandos. Tá certo isso. Ele permite você navegar ou mudar de um diretório para outro. Vamos lá, olha lá na tela. Nós temos também o comando rm, né, de remove, ou seja, de excluir, remover. Ele faz isso, exclui ou remove arquivos e diretório. Remove. Cuidado para não confundir com o próximo, que é o comando mv, que é move. Nesse caso aqui, ele move um arquivo de um diretório para outro. Mover aqui, nesse caso, mover aqui é recortar e colar. Ele tira da origem e joga no destino. MV. Mas existe também uma outra função do MV, que é renomear. Ele renomeia também arquivos e diretórios. Então ele move ou renomeia. Embora haja também o comando rename, né? O comando rename também faz a mesma coisa, de renomear. Mas o move, MV, ele também faz isso, de renomear, tá bom? Próximo que nós temos aí. Próximo comando, mkdir, ou make directory. Ele vai criar um diretório. Tá? Para você criar diretório, você faz make diretório. E se você quiser criar um arquivo, tem o touch, ok? Touch, que é para criar arquivos. Ele cria um arquivo em branco, tá? Então ele cria para você um arquivo. Aqui é arquivo e aqui diretório. Muito bem, temos também o comando chmod. Comando chmod em um diretório. Então, ele serve para alterar permissões. O chmod, ele é um dos comandos mais complexos em prova, tá? Porque ele exige várias opções e vários argumentos. Então vamos conhecer isso daqui, olha lá. Chmod, ele então altera as permissões de acesso a arquivos ou diretórios. É isso que ele faz. De que maneira ele vai fazer essa alteração a arquivos e diretórios? Olha lá como é que ele funciona então. Ele tem então as permissões R, que também pode ser representado pelo número 4, que é de read ou leitura. Ele tem a permissão W ou a permissão de número 2, que é escrita ou gravação. Ele tem a permissão X ou 1, que é de execução. Ele tem a permissão 0, que é sem permissão alguma. Ou ainda você pode agora fazer a combinação das permissões. Por exemplo, permissão 6, que é o quê? É a combinação da 4 com a 2. Viu aí? Isso significa que ele tem, então, a permissão de leitura e a permissão de gravação. Ou ainda, a permissão 7, que é o controle total. Por que é controle total? Porque eu vou ter a 4, vou ter a 2 e vou ter a 1. Então, controle total. Ele tem leitura, ele tem escrita, ele tem execução. Tá? Leitura, gravação e execução, que é então as permissões aí para o chmod, o comando de alteração de permissões do Linux. Então, dessa forma, a gente vê aqui todos os principais comandos. Ah, professor, nós vimos todos os comandos do Linux? Claro que não. O Linux ele é um universo. Existem muitos outros comandos também complexos, mas o nosso foco é a gente enfatizar aqueles comandos mais cobrados em prova. Eles dificilmente ficam inventando a roda aqui, e aí por isso que a gente traz esse certo universo de comandos. Agora, é importante que a gente pesquise mais, que a gente veja algumas, se você tem um tempo hábil, você pode fazer isso,
é interessante. Mas esses aqui são suficientes para você acertar a maioria das questões de prova, porque a maioria delas aborda, então, esse conteúdo, essa quantidade de comandos do Linux, tá legal? E assim nós vimos, né, essa parte, encerramos aqui essa parte de Linux, ou seja, um grande conteúdo, um conteúdo complexo, que aborda então os três aspectos que eu falei para você, o aspecto das características do Linux, toda aquela parte de características de estrutura, de distribuições, interfaces gráficas, gerenciadores de inicialização, tá? E assim por diante, né? Tipos de usuário. Vimos o segundo aspecto, características dos comandos, do ambiente e tudo mais, operadores, sintaxe e agora os comandos que nós vimos agrupados por categorias para facilitar aí o seu entendimento e a sua memorização também, tá legal? E assim espero que você tenha aprendido bastante esse conteúdo e eu vejo você lá na sua aprovação. Boa prova e até lá!